Em 1999, a Ambev surpreendeu o mercado ao recusar uma oferta de 2 bilhões de dólares da Anheuser-Busch, a maior cervejaria do mundo na época. Apenas uma década depois, o jogo virou e a Ambev comprou a Anheuser por 52 bilhões de dólares, criando a maior cervejaria do mundo. Neste documentário, vamos explorar os bastidores dessa transformação, mostrando como a Ambev comprou seus maiores concorrentes e usou o modelo 3G da gestão para controlar o setor de bebidas mundial. Tudo começa com uma das maiores fusões corporativas já vistas no Brasil, que uniu duas gigantes do setor de bebidas, Brahma e Antártica. Essas duas empresas, fundadas no final do século XXI, eram mais do que concorrentes, eram verdadeiras rivais históricas e representavam as preferências culturais de milhões de brasileiros. A fusão dessas marcas em 1999 foi um marco para o setor de bebidas. A história da Brahma começa em 1888, no Rio de Janeiro, quando Joseph Williger, um imigrante suíço, fundou a manufatura de cerveja Brahma Williger e Companhia. Inicialmente, ela produzia uma cerveja escura, tipo Bávara, que era bastante popular entre a comunidade de imigrantes europeus no Brasil. O grande marco da empresa veio em 1914, com o lançamento da cerveja tipo Pilsen, que rapidamente se tornou um sucesso, adaptando-se ao gosto e clima brasileiro. Na década de 1970, a Brahma já era uma das maiores cervejarias do Brasil, com uma presença significativa em todo o território nacional. Durante a década seguinte, sob a liderança do trio Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, a Brahma adotou uma gestão focada em eficiência e crescimento agressivo com a aquisição de várias cervejarias regionais. Por outro lado, a Antártica, criada em 1885 em São Paulo, tinha uma abordagem distinta. Fundada como Companhia Antártica Paulista, a empresa rapidamente se destacou por sua qualidade e inovação. Ela foi pioneira a produzir refrigerantes no Brasil, lançando a icônica marca Guaraná Antártica em 1921, que se tornaria um símbolo nacional. Nos anos 80, a Antártica era considerada a cerveja dos brasileiros, especialmente em São Paulo, onde liderava o mercado. A empresa sempre investiu pesado em marketing, criando campanhas que se tornaram parte da cultura popular. Nos anos 90, o Brasil passava por grandes mudanças econômicas e sociais. A abertura econômica promovida pelo governo Collor trouxe novas marcas estrangeiras para competir no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, a estabilização da economia com o Plano Real em 1994 aumentou o poder de compra dos consumidores, mas também acirrou a competição. Nesse cenário, tanto a Brahma quanto a Antártica perceberam a necessidade de expandir suas operações e aumentar sua eficiência para competir em um mercado globalizado. A Brahma, com sua cultura de eficiência e expansão agressiva, e a Antártica, com sua forte ligação cultural e portfólio diversificado, tinham muito a ganhar com uma união. No entanto, a rivalidade histórica e as diferenças culturais tornaram as negociações complexas e demoradas. As conversas entre as duas começaram em um ambiente de desconfiança mútua. Ambas as empresas, líderes de mercado e rivais históricas, tinham receio sobre como uma fusão poderia afetar suas identidades e operações. As discussões iniciais envolveram debates intensos sobre controle acionário, preservação das marcas e a integração de culturas empresariais tão distintas. As conversas, originalmente planejadas para durar 4 semanas, tiveram que ser aceleradas. Na terceira semana, a volatilidade atípica no preço das ações das duas empresas chamou a atenção do mercado e, em meio a rumores, uma jornalista começou a investigar, levando as partes envolvidas a antecipar o anúncio da fusão. É isto mesmo. A Antártica e a Brahma se juntaram para formar a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev. Esta união cria uma multinacional verde-amarela que é, desde hoje, uma das 5 maiores empresas de bebidas do mundo. O acordo, anunciado em 1º de julho de 1999, resultou na criação da Companhia de Bebidas das Américas, mais conhecida como Ambev. Com a fusão, a Ambev se tornou a maior empresa do setor de bebidas da América Latina,
e uma das 5 maiores do mundo, com faturamento anual de 10 bilhões de reais. Pois é, a Brahma ficou com uma participação maior, cerca de 55%. A Antártica, por sua vez, ficou com 45%. O contrato estipulou, entre diversos temas, que a gestão da Brahma seria implementada na Ambev. A Antártica seguiria com sua marca em rótulos e as receitas permaneceriam as mesmas. No novo arranjo, Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, principais acionistas da Brahma, assumiram posições de liderança na Ambev, com Marcel Telles tornando-se o CEO. Todo esse contexto deixou o mercado global de bebidas atento ao crescimento vertiginoso da nova gigante brasileira. A Anheuser-Busch, na época a maior cervejaria do mundo e controladora de marcas icônicas como o Budweiser, via na Ambev um potencial aliado ou um concorrente perigoso. A empresa americana estava interessada em expandir sua presença internacional, especialmente na América Latina, onde a Ambev dominava com folga. Para a americana, comprar Ambev significava garantir sua liderança global incontestável e entrar de forma decisiva em mercados emergentes, onde o consumo de cerveja estava em plena ascensão. Por isso, em 1999, a Anheuser-Busch fez uma oferta surpreendente de 2 bilhões de dólares para comprar a empresa brasileira. Para os acionistas americanos, essa parecia uma jogada estratégica de mestre. Além de eliminar uma concorrente em ascensão, eles teriam acesso às marcas populares da Ambev e à sua vasta rede de distribuição na América Latina. No entanto, a Ambev, liderada por Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, recusou a proposta. Eles acreditavam que a Ambev tinha potencial para crescer sozinha e se tornar uma das maiores forças globais no setor de bebidas. A recusa da oferta marcou o início de uma ambiciosa estratégia de expansão internacional. O trio, na liderança da Ambev, aplicou o que ficou conhecido como o modelo 3G de gestão, um conjunto de princípios que priorizava a eficiência extrema, com uma estrutura enxuta e disciplinada, cortes de custos agressivos, onde cada centavo era contabilizado, e uma cultura de meritocracia rígida. O modelo 3G foi fundamental para o sucesso da Ambev, permitindo à empresa operar com margens de lucro mais altas e reagir rapidamente às mudanças do mercado. O primeiro grande passo na estratégia global da Ambev foi a fusão com a Interbrew, uma das maiores e mais tradicionais cervejarias da Europa, conhecida por marcas como Stella Artois e Beck's. Em 2004, as duas empresas se uniram para criar a InBev, uma gigante global avaliada em cerca de 15 bilhões de dólares na época. A fusão foi estratégica. A Interbrew tinha uma forte presença na Europa e na América do Norte, enquanto a Ambev dominava a América Latina. A combinação das duas empresas criou a maior cervejaria do mundo em termos de volume, permitindo uma escala global que poucas empresas podiam igualar. Do ponto de vista estrutural, a fusão foi realizada com base em uma troca de ações. A Ambev ficou com 55% de participação na nova empresa, enquanto a Interbrew manteve 45%. Além disso, a governança corporativa foi dividida de maneira estratégica. A nova empresa teria 2 co-presidentes, um da Ambev, Marcel Telles, e outro da Interbrew, John Brock. Já no ano seguinte, a Ambev atingiu receitas anuais de 15 bilhões de dólares. Em 2008, 9 anos após a recusa da oferta de compra feita pela Anheuser-Busch, a oferta estava de volta à mesa, mas em uma escala muito maior e com as negociações invertidas. Dessa vez, era a Ambev, que estava determinada a adquirir a gigante americana. O plano era ambicioso. A Ambev lançou uma oferta de aquisição hostil pela Anheuser-Busch, avaliada em impressionantes 52 bilhões de dólares. A oferta, feita em junho de 2008, foi uma jogada arriscada e audaciosa. Desde o início, o CEO da Ambev, Carlos Brito, deixou claro que a empresa estava disposta a pagar um prêmio substancial pelas ações da Anheuser-Busch, oferecendo $70 por ação, um valor 27% acima da cotação média das ações nos meses anteriores. O objetivo era claro: assegurar uma aquisição rápida e evitar uma longa batalha com os acionistas e o conselho. A Anheuser-Busch, no entanto,
não estava disposta a ser comprada sem luta. O conselho da empresa, liderada por August Busch IV, inicialmente rejeitou a oferta, alegando que a proposta subestimava o valor da Anheuser-Busch e seu potencial de crescimento futuro. Além disso, havia um forte sentimento de resistência entre os americanos, que viam a cervejaria como um símbolo nacional. A aquisição por uma empresa estrangeira, especialmente uma com raízes brasileiras, foi vista com ceticismo e preocupação tanto pela mídia quanto por parte da população. Para superar essa resistência, a Ambev adotou uma estratégia agressiva de relações públicas. A empresa começou a dialogar diretamente com os grandes acionistas institucionais, argumentando que a oferta representava uma oportunidade única de realizar um grande retorno sobre seus investimentos. Além disso, a Ambev prometeu manter as operações da Anheuser-Busch nos Estados Unidos e preservar as tradições da empresa, incluindo manter a sede em St. Louis e continuar patrocinando grandes eventos esportivos americanos como a NFL. Enquanto isso, a Ambev enfrentava uma série de desafios legais. Em julho de 2008, a Anheuser-Busch entrou com uma ação judicial para bloquear a aquisição, alegando que a Ambev havia feito declarações enganosas sobre seu financiamento para a transação. No entanto, a Ambev conseguiu contornar esse obstáculo ao garantir um financiamento massivo de 45 bilhões de dólares, com uma coalização de bancos internacionais, incluindo JP Morgan Chase, Santander e Deutsche Bank. Com a pressão crescente dos acionistas e a percepção de que a Ambev estava disposta a lutar até o fim, o conselho da Anheuser-Busch cedeu. Em novembro de 2008, as duas empresas chegaram a um acordo e a Ambev adquiriu a Anheuser-Busch por 52 bilhões de dólares, criando a maior cervejaria do mundo, a AB InBev, que passou a controlar 25% da produção mundial de cerveja e alcançou um faturamento de 36 bilhões de dólares ano. Em 2015, a empresa mirou em um alvo ainda maior, a sul-africana SABMiller, segunda maior cervejaria do mundo na época. Para a AB InBev, a aquisição da SABMiller era um passo lógico em sua estratégia de dominação global. A SABMiller tinha uma forte presença em mercados onde a AB InBev ainda não tinha uma posição dominante, especialmente na África e na América Latina. As negociações para a aquisição da SABMiller começaram em meados de 2015 e foram intensas. A oferta inicial da AB InBev foi de 100 bilhões de dólares, mas a SABMiller, percebendo a importância estratégica que representava para a AB InBev, conseguiu negociar um valor mais alto. Em setembro de 2015, a AB InBev aumentou sua oferta para 104 bilhões de dólares, o que dava um prêmio significativo sobre o valor das ações. No entanto, o acordo não foi imediato. A sul-africana resistiu inicialmente, principalmente devido à pressão de seus acionistas minoritários, que consideravam a oferta baixa, dado o potencial de crescimento da empresa. Além disso, havia preocupações regulatórias em vários mercados, especialmente na África e nos Estados Unidos, onde a combinação das duas empresas poderia criar um monopólio. Para superar esses obstáculos, a AB InBev se comprometeu a vender algumas das marcas da SABMiller em mercados onde a concentração de mercado seria muito alta. Isso incluía a venda de 3 marcas, a Asahi Group Holdings, uma das maiores cervejarias do Japão, por cerca de 2,5 bilhões de dólares. Além disso, a AB InBev concordou em vender a participação da SABMiller na Miller Coors para sua parceira Molson Coors por 12 bilhões de dólares, garantindo a aprovação regulatória nos Estados Unidos. Em outubro de 2016, após meses de intensas negociações e aprovações regulatórias em vários países, a aquisição foi finalmente concluída. A AB InBev pagou 104 bilhões de dólares para adquirir a SABMiller, criando um colosso que controlava cerca de 30% do mercado global de cervejas. Hoje, a AB InBev continua sendo a maior cervejaria do planeta, com faturamento que alcançou 58 bilhões de dólares em 2023 e um lucro de 10 bilhões de dólares. E se você gosta de aquisições, não deixe de conferir o vídeo sobre James Goldsmith, um dos maiores corporate raiders da história. O vídeo tá aqui na tela.